Fala galera, beleza? Meu nome é Renato Dias, eu sou cofundador de uma startup de marketing e tráfego online. Toda semana eu vou trazer algum tipo de conteúdo para vocês sobre marketing, mas assim, não é um conteúdo massivo, chato de marketing, mas eu vou trazer para vocês o passo a passo, entendeu? Eu vou trazer para vocês desde a parte da concepção da estratégia, o que foi pensado, o porquê foi pensado e colocar em execução essa estratégia. Isso envolve muito mais do que tráfego, isso envolve alguns conhecimentos que eu vou tentar transmitir para vocês a partir do conhecimento que nós tivemos aqui na nossa agência, dos nossos acertos, dos nossos erros. Isso envolve muito mais do que o tráfego em si. Isso envolve conhecimentos de programação em algumas áreas para você aprender a colocar as tags nos sites e etc. Isso envolve também essa questão de e-mail, envolve automação, CRM. Então, o processo inteiro, desde a estratégia, tráfego, venda, pós-venda, transformar isso tudo num organismo bem automatizado para facilitar a entrega para o seu cliente. Então, dito isso, isso já significa que esse tipo de conteúdo é para você que tem alguma agência ou que é autônomo na área de marketing ou trabalha no setor de marketing, ou até mesmo dono da empresa interessado em trabalhar ou amplificar e melhorar o seu marketing interno. Então, para eu dar uma ideia para vocês do que nós fazemos aqui, eu vou falar alguns pontos do que nós trabalhamos para vocês entenderem do que vão ser essas aulas no decorrer dessas semanas, tá? Nós trabalhamos, a priori, começamos muito com gestão de tráfego. Porém, nós entendemos que só a gestão de tráfego não é a única coisa necessária para funcionar bem o marketing. O tráfego é um passo muito importante. É como você envelopa e entrega o seu produto para o seu cliente. Só que você precisa de uma estratégia por trás. Você precisa entender como está trabalhando os seus funis. Os funis de venda, funis de objetivos, os seus funis de marketing em si. Então, é funil de venda, funil de marketing, funil de objetivo. Você precisa entender como funcionam esses três funis para você conseguir entregar o melhor para o seu cliente e para o cliente certo. O tráfego, ele faz esse papel. Mas se você não entender como funcionam essas estratégias, não saber colocar uma simples tag, entendeu? No cabeçalho do seu site, você não consegue medir, entendeu? E todo o trabalho que é feito na internet, e de maneira geral, hoje empresas, eles devem ser medidos para você conseguir ter uma ideia de como tá e colocar metas para frente de 6 meses, 1 ano, para você projetar um crescimento da sua empresa ou para o seu cliente, tá? Então, nós trabalhamos também muito com a parte de lançamentos, trabalhamos com marketing para varejo. Quando eu falo varejo, eu digo lojas pequenas que estão querendo entrar na internet pelo Google, pelo Facebook, então nós ajudamos, entregamos uma solução para essas pessoas e eu vou falar para você como nós fazemos isso, quais são os passos que nós fazemos para os nossos clientes para entregar um produto para eles atraírem clientes, eles aumentarem o faturamento e ir crescendo na nossa esteira de produto interna. Porque nós, na realidade, não vendemos para ele só anúncios no Google, nós vendemos um caminho para eles começarem na internet através do Google ou do Facebook, ir crescendo e adquirindo cada vez mais os nossos produtos e, por consequência, vendendo cada vez mais, tá? Nós também fazemos assessoria com pessoas que querem entender o porquê o marketing deles não está funcionando. Então, nós entregamos isso para os nossos clientes e eu vou entregar isso para vocês aqui toda semana de graça, desde a parte técnica, o porquê, o como e o que. Para quem sabe do Golden Circle, vai estar entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou entregar o porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos, o como nós fazemos e o que nós fazemos. Então, quando eu montar uma estratégia com vocês aqui, eu vou falar os passos que hoje nós visualizamos na nossa empresa que são necessários para fazer a entrega desse tipo de campanha ou produto. Desde a parte, como eu falei para vocês, de automatizar para cliente no CRM, para ativar e-mail marketing, para subir página em WordPress, para taguear essas páginas, como faço a medição dos resultados que tem, desde a pessoa que viu meu anúncio, da pessoa que clicou, teve algum tipo de ação nele, algum tipo de envolvimento, da pessoa que entrou na landing page para deixar o contato, a pessoa que deixou o contato. Então a gente vai fazer um funil e entender qual o comportamento do cliente nesse funil, para a gente conseguir ter métricas para estabelecer nossas metas. Então é muito mais técnico, não é tanta teoria por trás. Apesar dessas 3, 4 primeiras aulas, eu vou dar um apanhado de bastante teoria para as pessoas, para nivelar o conhecimento, para a gente poder partir para conhecimentos mais aprofundados, tá? Nós trabalhamos também, como eu falei, com a parte de automação. Nós acreditamos que
Se você é dono de uma empresa de marketing, se você trabalha no setor de marketing, o HH, que é o hora homem, ele é muito precioso. Então, o que puder ser automatizado, tem que ser automatizado. Existem ferramentas aí que você consegue programar, por exemplo, um chatbot no Messenger para você conseguir fazer algum tipo de atendimento ao seu cliente, para você mandar um boleto para ele, no caso, se você já tem um cliente na recorrência. Ou para você entregar um e-book, falar que tem uma live online, para falar que tem um produto novo. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer, que você elimina o HH com um pouco de conhecimento de lógica para entender como é que funcionam essas coisas e um pouquinho de programação. Quando eu falo programação, não é muito, cara. 3, 4 linhas você já faz uma série de coisas, tá bom? Essa parte de automação engloba também, desde a parte do cliente clica, ele já cai no CRM, porque se ele não comprar o seu infoproduto ou seu produto físico, existe uma equipe de Insight Sales, que nós vamos explicar também aqui no canal, como é que monta uma equipe de Insight Sales, para vocês para vocês conseguirem aproveitar ao máximo todos os leads que caem no seu funil e para transformar eles em clientes, vender de novo para esses clientes, criar realmente uma empresa na internet que é um organismo vivo de venda, que na realidade, desde a parte de cima do funil até a parte de ação do funil, você cria séries de vendas de compras e recompras. Então, isso é o que eu quero passar para vocês. Eu vou passar para vocês aula a aula, sempre me aprofundando o máximo possível, tá bom? Então, assim, ó, sites também. Nossa especialidade não é web designer, mas a gente faz o mínimo possível de site para criar uma landing page de conversão, de alta conversão, seja no RD, seja no WordPress. Para quê? Para atrair o cliente. A gente precisa que o cliente tenha algum espaço para deixar o e-mail dele, o telefone dele, para entrar na nossa base de leads e para a gente fazer algum tipo de oferta. Então, eu vou a parte de site, eu vou passar um mínimo para vocês que vocês precisam fazer para ter uma landing page de conversão, tá bom? Existe também alguns módulos que a gente vai trabalhar bem adiante de e-commerce, tá? Como montar uma página de e-commerce, mas isso é bem mais para frente, porque existe vários conteúdos que tem que ser dado antes para a gente chegar nesse tipo de coisa, tá bom? Trabalhar bastante com Analytics também. Nós trabalhamos bastante Analytics. Eu tenho uma certificação de Google em Google Ads, Google Vídeos, várias certificações na realidade no Google. Então eu vou tentar passar para vocês o que eu aprendi nessas certificações também e mais a soma com o campo de batalha para trazer para vocês o melhor que a gente consegue fazer. Então eu vou passar para vocês o que a gente está aplicando com nossos clientes e eu vou dar para vocês o resultado e como foi feito cada etapa. Então o que você tem que fazer é só acompanhar o nosso canal, tá bom? A parte de e-mail marketing também, CRM e processo. A gente vai passar então toda a parte do plano de negócio em si do marketing, de como aplicar o marketing, mas também como também fazer a sua empresa crescer internamente, como aplicar o próprio marketing que você aplica para o seu cliente, para você, como você gera conteúdo, como você faz um inbound legal para atrair mais clientes, tá bom? Agora eu preciso falar para vocês um pouco de com quem que eu aprendi tudo que eu estou te falando. Muita coisa eu aprendi sozinho, mas eu não posso esquecer com quem eu aprendi as coisas que eu aprendi. Tráfego Pedro Sobral. Se você quer realmente aprender tráfego, siga o Pedro Sobral, assine a comunidade Sobral. Para quem toda empresa precisa de um profissional de tráfego. Se não vai ser você, dono de empresa, se não vai ser você, gerente de marketing, CMO, pague e tem esse conteúdo para a sua empresa, para você treinar alguém para o tráfego. O tráfego é essencial. Eu vou falar um pouco de tráfego sim aqui, mas eu não vou me aprofundar muito em tráfego, porque tem o Pedro Sobral que pode explicar muito melhor do que eu, tá bom? Thiago Tesman também é um especialista mais na parte de Google, então ele pode ajudar bastante também. Temos a parte aí do Torriani também, ele ajuda bastante. Para quem é dono de agência, é bom seguir o Ricota também. E para quem gosta de empreendedorismo, que é uma agência, você ter uma agência ou trabalhar com um nível alto de gestão dentro de uma agência, você precisa de empreendedorismo. Nós seguimos o Flávio Augusto. Então, com essas pessoas da parte de marketing, né, e com essa pessoa do empreendedorismo de visão, você com certeza vai conseguir transformar a sua agência ou transformar o seu departamento, tá bom? Em N vezes melhorando os seus resultados, tá? Então, como eu já falei para quem são essas aulas, eu vou começar um pouco falando nessa semana um pouco mais sobre a parte do marketing, do que é o marketing e como trabalhar o marketing dentro da sua empresa. Então eu vou dar um apanhado geral para tentar dar uma nivelada para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações.
para dar o melhor para vocês, não esquecer de nada, tá bom? O que é esse? Vamos falar um pouco do novo marketing. O que é esse novo marketing? O marketing antigamente, que era quando as grandes era coisa de grande empresa. As pequenas empresas até conseguiam fazer alguns tipos de coisa, como jornal, alguma mídia impressa, só que elas tinham uma grande dificuldade de medir o resultado. Hoje em dia, as coisas mudaram. A internet fez as coisas mudarem. Porque hoje todo o dinheiro que você coloca na internet, você consegue saber exatamente, ou bem próximo disso, qual que é o retorno do seu investimento. Então hoje o marketing não é mais publicidade e propaganda. Hoje o marketing está muito mais ligado a uma planilha financeira do que publicidade e propaganda em si. Então, porque quando você coloca um dinheiro na internet, você quer saber se ele está voltando. Antigamente você colocava na TV, em outdoor, existe muito outdoor. Hoje a TV, essas mídias elas estão morrendo. Por quê? Porque não tem como quantificar exatamente, você consegue ter uma ideia assim. Você vai lá e coloca 100, 200 mil por ano na TV Globo ou em algum outro lugar, mas você não consegue medir efetivamente qual foi o seu resultado. Você sabe que talvez teve um aumento, mas será que o aumento justificou todo esse investimento? Será que se eu dobrar o meu investimento em mídia, em TV, vai dobrar o meu recebimento de minhas vendas, no caso? Não dá para quantificar. Na internet você consegue quantificar, entendeu? Então, por isso que esse novo marketing, ele necessita que você esteja a par dele o dia todo. Existem ferramentas novas todos os dias, existem fontes de tráfego que ontem eram desconhecidas e hoje é a fonte de tráfego que mais cresce no mundo. Estou dando um exemplo que hoje, na data desse vídeo, o TikTok é uma das fontes de tráfego que mais cresce no mundo. Você anuncia no TikTok? Provavelmente não, entendeu? Então, o marketing atual, ele necessita que você esteja sempre estudando e sempre a par do que tem de novidade, o que tem de ferramenta nova, o que tem de técnica nova, entendeu? Então, é bom ficar de olho nisso tudo. Hoje, a análise de venda também ela está diretamente ligada. Eu vou colocar para facilitar aqui, ó, novo marketing, para facilitar o entendimento do que eu estou falando. Eu falei aqui agora das planilhas. Hoje o marketing está muito mais ligado a planilha financeira. Vou trocar a tela aqui para vocês. Hoje o novo marketing está muito mais ligado a planilhas financeiras, tá bom? E que eu acabei de falar para vocês. Hoje a análise do setor comercial. Também está totalmente ligado ao marketing. Hoje, o gerente de vendas, o gerente comercial, ele trabalha como um par do gerente de marketing. Por que isso? Porque eles se completam, um completa o outro. Porque quando o gerente de marketing define junto com o gerente comercial qual que é a estratégia do mês, ou do trimestre, ou do ano, eles trabalham juntos por um mesmo objetivo. Então, tudo é estruturado, eles fazem um casamento perfeito das informações, do conteúdo que vai ser distribuído, porque é muito importante distribuir um conteúdo que esteja conversando com o seu produto. Então, esse contato com o setor de vendas e o setor de marketing, ele é essencial. E essas pessoas precisam conversar o tempo todo. Ninguém é maior que ninguém. Um dá trabalho para o outro, entendeu? Um complementa a ideia para o outro. Eles têm que trabalhar em pares. Então, por isso que o setor de vendas hoje, a análise do setor comercial, ela está diretamente ligada ao marketing. Porque quando uma campanha ela é bem feita, ela vai trazer um fluxo de cliente que a equipe comercial tem que estar pronta para atender e tem que saber que tipo de conteúdo que essa audiência consumiu para usar como estratégia na venda. Entendeu? O próximo tema que eu vou trabalhar com vocês para trazer um pouco dessa análise que eu estou trazendo para vocês aqui agora é o engajamento da sua audiência é medido a qualquer momento e em tempo real. Quando você hoje sobe uma campanha e hoje tudo que é feito na internet tem que ser testado. Tudo tem que ser testado. E hoje a velocidade de teste ela é muito alta. Quando você sobe hoje 100, 200, 300 campanhas ao mesmo tempo, depende da sua verba, é lógico. Se você tiver uma verba diária de investimento em mídia social baixa, você vai ter que subir talvez uma, duas, mas hoje teste é essencial. Você tem que saber dos seus anúncios
qual que é o que mais converte no objetivo que você está buscando. Se você está buscando visualização de vídeo, se você está buscando algum tipo de engajamento, que seria comentários e curtidas na sua publicação, se você está buscando que a pessoa baixe alguma coisa que você está fornecendo, seja um e-book, um infográfico, porque hoje as iscas digitais nada mais são, por exemplo, como você conseguir do seu cliente que ele te dá uma coisa mais valiosa, que é o e-mail dele, o telefone e o nome dele. Por que você precisa disso? Porque se você hoje depender só da ferramenta também, imagina se amanhã o Google deixa de existir, o Facebook deixa de existir. E toda a sua lista, todos os seus clientes, todos os seus públicos estão armazenados nessa ferramenta. A sua empresa quebra e seus clientes vão quebrar também. Porque você não vai conseguir mais entregar a mensagem deles, o produto deles, o marketing de forma geral. Por quê? Porque você não sabe quem estava curtindo aquelas páginas. Você não sabe quem que é o público dele. Você não tem esses contatos. Quando você traz esses contatos para sua base, você tem uma lista de e-mails, uma lista de telefones, que você consegue fazer vendas e consegue fazer marketing normalmente via e-mail, por exemplo, ou via alguma automação de WhatsApp, tá bom? Então, é essencial que tudo, voltando aqui, tenha que ser testado e entender qual que é o objetivo da sua campanha e testar a sua campanha baseada no objetivo. Você testa 10, 20, define quais são as 2, 3 melhores, pega a verba, coloca nessas que funcionam mais e colocam elas para rodar. Só que hoje em dia também existe uma coisa que as pessoas enjoam rápido, elas demandam um consumo de conteúdo muito rápido. Então elas consomem muito conteúdo. Elas consomem muito conteúdo. Antigamente, o Flávio Augusto falou isso no Powerhouse de 2019, para quem foi. Ele falou que quando ele fazia uma campanha para o WhatsApp, ele ia lá, contratava o Rodrigo Santoro lá, fazia como é que eles queriam fazer, para qual era o público-alvo dele, qual era a idade, qual eram os interesses do público dele, e fazia lá um VTzinho de 30 segundos, que ia rodar, 2 VTs de 30 segundos, que ia rodar 6 meses, um semestre. Vocês conseguem ver isso funcionando hoje na internet? Se você já faz tráfego e você coloca um anúncio, ele performa muito bem. Vamos supor que 10 dias ele performa muito bem. Depois, no 11º dia, do nada, ele triplica o custo da entrega. Uma coisa que funciona hoje, às vezes não funciona amanhã. Porque esse consumo por conteúdos novos, por coisas novas, mudam o tempo todo. Então, a produção de conteúdo ela é constante e ela nunca para. Você precisa ter alguém focado só em conteúdo dentro da sua empresa. Não sei se vai ser você, ou se vai ser uma pessoa no seu par, ali dentro da sua empresa. Se você trabalha dentro de um setor, se você vai ter que ser você, que vai ter que ser o gestor de tráfego, o cara do conteúdo, eu não sei. Só que tem que ter alguém olhando para o conteúdo. Tudo que é moda no momento, tentar testar coisas por mais absurdas que sejam, para ver se funciona. Óbvio que sempre dentro da blueprint do Facebook e do Google também, tá bom? Então tem que estar bem alinhado com o que as ferramentas deixam você usar, que tipo de coisa que elas deixam você mostrar, mas tem que ser testado coisas novas toda hora, tá bom? Focando um pouco mais nessa base de leads, hoje você ter uma base de leads é essencial para o seu negócio. Qualquer negócio, seja ele físico, seja ele online. Então nós vamos falar muito também, no decorrer das semanas, como conseguir criar uma base sólida. Porque o Mairo Vergara fala muito disso. Que ele só conseguiu mudar a chave dentro da Vergara quando ele entendeu o quão importante era a base. Ele inventou, inclusive, esse termo, ter base. Ter base. Tá? Então, o que é a base? A base são pessoas que estão comentando, assistindo os seus vídeos, engajando com as suas publicações. E é muito importante você ter uma distribuição desse conteúdo para alimentar essa base constantemente. E mais do que alimentar essa base, é procurar pessoas novas. Então você precisa entender como é que funciona um funil de objetivos, de reconhecimento, consideração e ação, para você entender como alimenta uma base dessa. Entendeu? Como você mantém as pessoas que já são o seu público engajado no seu conteúdo, sem desistir de você, ficar interessada no que você tem para falar, gratuito, tem que ser bom, tem que ser um conteúdo gratuito. Você vai vender numa segunda etapa. Outra coisa que é muito, pausando um pouco esse assunto de base, que é muito importante, é você entender que você não pode ficar só postando venda, 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 venda.
Você transformar suas páginas de Instagram, de Facebook, de YouTube em venda, 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 você está fazendo nada mais, nada menos do que uma panfletagem online. Esse tipo de coisa não funciona. Pensa você, tem duas pessoas que querem te vender. Uma você já conhece, tem um tipo de relacionamento com ela, pode até ser mais caro, e a outra você nunca viu na sua vida e tenta, as duas pessoas em algum determinado momento tentam te vender alguma coisa. De quem você vai comprar? Com certeza você vai comprar de quem você já conhece. Porque já existe uma relação. Entendeu? Você já consumiu o conteúdo, seja fisicamente ou online, o que essa pessoa tem para falar para você. Ela talvez já é autoridade para você em algum tipo de assunto. Você já tem confiança nela. Então, essa distribuição de conteúdo, de valor, é necessária para criar uma base sólida. E quem tem base sólida não tem problema de faturamento, desde que aplique a estratégia correta. Mas uma base, ela é essencial para o seu negócio. Nunca deixem de distribuir conteúdo. Uma coisa que é bem clara a respeito também do marketing, é a primeira coisa, quando uma empresa tem dificuldades financeiras, seja do varejo, seja qualquer outro lugar, ela começa a cortar verbas de marketing, começa a cortar consultorias, ela entra numa espiral negativa e começa a dar merda. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Se você, dono de empresa ou dentro, tem algum tipo de poder dentro do seu setor, começa a cortar as verbas de marketing, tudo é óbvio que tem coisas que podem ser cortadas, tá? Mas tem que ser bem analisado, porque o empresário, se você hoje trabalha para uma pessoa que pensa assim, o seu trabalho é usar a internet, você consegue quantificar tudo, mostrar para ela o quanto é importante, o que é feito nesse setor. E explicar você também, que trabalha, que tem clientes, vários clientes, explicar para ele, cara, olha, é porque o cliente, ele é um negócio muito sério. Ele tem a memória curta. Antes dele entrar na sua empresa, de te contratar, ele tinha uma dor muito grande. Você ajuda ele, você vai lá e aumenta as vendas dele, não sei, 15, 20%. Passa 2, 3 meses, ele esquece desse aumento. Ele passa a achar que você não está fazendo mais o trabalho que tem que ser feito. É óbvio que tem que haver um aumento constante, mas em alguns casos, por N motivos, às vezes o aumento não vem, mas existe sim um aumento nesses primeiros meses, e esse aumento ele deixa de ser tão exponencial, ele passa a ser um pouco mais lento, mas existe um aumento. E ele para de ver isso. E tem algum tipo de problema interno, ele quer te cortar. Então você tem que lembrar ele a todo momento o quão ruim estava, de que através do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, se você é o dono da empresa, quer dizer, da empresa de marketing, né? Você tem que mostrar o como está agora. Então, relatórios mostrando o crescimento de como era e como está são essenciais. E o relatório vai te fazer ter indicadores. E porque se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Já começa por aí. Então você tem que ter medidas dentro da sua empresa, tem que ter os KPIs da sua empresa, de custo de lead, de visualização de vídeo, de alcance, de venda, qual que é o CAC, tá? Todas essas siglas, para quem não sabe, fica tranquilo, quando chegar a hora que eu for me aprofundar nesse tipo de coisa, eu vou deixar bem claro uma por uma, tá bom? Mas tem que estar ligado nas métricas do seu negócio. E das métricas do seu negócio, do seu cliente também, dos negócios do seu cliente também. Então geralmente, quando um empresário contrata uma agência ou contrata um terceiro para cuidar do setor de marketing dele, ele espera que as coisas vão funcionar simplesmente porque ele está pagando. Entendeu? Mas então você tem que deixar claro as melhoras e tem que buscar com ele atingir as metas e ajudar ele. Se você cuida só do marketing, dá suporte para o comercial dele vender. Porque lembra que eu falei lá atrás, o comercial, o diálogo do comercial tem que estar bem alinhado com o diálogo do marketing, eles se conversam. Porque o comercial dele tem que usar como estratégia na hora de negociação e de encantamento do cliente o que foi usado no marketing, porque o cliente veio até a loja por causa do marketing. Ou veio atrás do seu infoproduto na sua landing page, para quem constrói landing page, ele veio por causa do marketing. Então tem que estar bem alinhado a linguagem. Tem que usar a mesma linguagem, tá bom? Beleza. Agora vamos falar um pouco o que acontece, o que vocês acham que acontece com quem não está na internet hoje em dia.
que vocês acham que está acontecendo com quem não está na internet hoje? Antigamente, não sei se vocês lembram, mas o Facebook ele simplesmente entregava muita coisa orgânica, né? Tudo que você postava, as pessoas conseguiam ver. O YouTube também, ele aparecia muita coisa no seu feed de coisas que as pessoas que você seguiam postavam. Hoje em dia, cada vez mais, essas coisas vêm diminuindo. Por que vocês acham que essas coisas vêm diminuindo? Porque os investidores da internet, quem está investindo na internet, está crescendo cada vez mais. Então, se vocês perceberem, tem alguns vídeos no YouTube que tem 2 anúncios antes de começar um vídeo. E um vídeo de 15 minutos tem 7, 8 interrupções no meio do vídeo para aparecer algum tipo de anúncio. Apesar do anúncio estar mais caro hoje em dia do que está 3 anos atrás, ele não está nem perto de chegar no auge dele. Porque hoje a internet é considerada uma mídia extremamente barata. Então, se você hoje não anuncia na internet, você está perdendo tempo. Porque você tem toda uma curva de aprendizado do que tem que ser feito para anunciar na internet. E não é tão simples como chegar no botão azul no Facebook e clicar em impulsionar. Esse tipo de coisa também, ele funcionava antigamente quando não tinha ninguém anunciando. Hoje em dia existem pessoas anunciando o tempo todo. Então exige uma estratégia muito clara e bem definida do que tem que ser feito. Então, hoje quem não anuncia na internet, ele já está para trás aí. Quem anuncia só no Facebook, está para trás também. Tem que anunciar no Facebook, tem que anunciar no Google. Muita gente não anuncia no Google, só anuncia no Facebook. Tem que estar de olho no LinkedIn, tem que estar de olho no TikTok. Fontes de tráfego surgem a todo momento. Fonte de tráfego, na realidade, é onde as pessoas trafegam e vem anúncio. No caso do Facebook, no caso do Instagram, no caso do LinkedIn, TikTok, tá bom? Se você não sabe nem o que é TikTok, olha o quão para trás você tá. É a mídia que mais cresce no mundo. Tá bom? Então, tem que sim, anuncie na internet, comece a anunciar na internet. Hoje. Comece a anunciar na internet hoje. Porque senão você já tá para trás aí. Tá bom? Vamos lá. O que mais eu tenho que passar para vocês aqui? Vamos falar um pouquinho de tráfego. Apesar de eu ter aprendido quase 70% do que eu faço de tráfego hoje, eu aprendi com o Tesma, com o Sobral e com o Torriani. 70%. Os outros 30% vem crescendo, estou aprendendo no campo de batalha. Tráfego ele é essencial para qualquer tipo de negócio. Botão azul, como eu falei para vocês, funcionava 2, 3 anos atrás quando não tinha ninguém anunciando. Hoje em dia ele pode até trazer algum tipo de resultado para você sim. Só que com certeza ele não vai funcionar nem de perto como um tráfego medíocre sendo feito. Com certeza ele não vai funcionar nem perto disso. Então, tráfego é essencial para qualquer tipo de negócio. Entender como é que funciona a hierarquia, entender o famoso subido do Sobral, faz toda a diferença. Se você hoje não sabe fazer tráfego, ou dentro da sua empresa, na sua agência, ou no seu setor da sua grande empresa, não tem alguém que é especialista, ou contratar alguém que é especialista para nisso, de tráfego, você está muito para trás. O tráfego ele tem que ser acompanhado de perto. O gestor de tráfego, que é o cara que gerencia todo esse tráfego, ele é um cara que diariamente ele olha as campanhas. As campanhas são filhas dele. Todo dia ele olha as campanhas, ele olha qual que é o conjunto de anúncios que está melhor performando, qual que é o público que está fazendo mais a ação que ele espera que seja feita, qual que é o público que mais vem comprando. Se na semana passada eu tinha um custo por lead, ou seja, um custo por pessoa que deixou o telefone para mim, o e-mail para mim, de R$4, e nessa semana subiu para R$6,50, ele tem que tentar fazer baixar. Ou se está 4, baseado no seu histórico, sempre foi 2, o que está acontecendo de errado? Coisas têm que ser exploradas. Talvez o conteúdo que você está distribuindo não seja o certo, talvez o seu objetivo de campanha não está sendo certo, talvez você está sim com um anúncio certo, mas está mandando para o público errado. Talvez a sua landing page lá de conversão não está funcionando. E acontece muito, gente. Se você subir uma campanha, fazer tudo certo, o tráfego, belezinha, e na hora da landing page, onde o cara coloca o cadastro dele, por algum tipo de coisa, o site para de funcionar. E você vai perceber isso, se você não olha as suas campanhas todos os dias, você vai perceber isso depois de 3, 4 dias. Quanto de dinheiro, quanto de tempo foi jogado fora aí?
Então o gestor de tráfego é um cara incansável que todo dia olha a campanha. Ele olha toda hora, para falar a verdade. Ele planilha todos os dias. Ele tem dia a dia qual que é a variação de um dia para o outro. Porque daí ele não tem surpresa. Um cara que sobe uma campanha, por mais espetacular que seja essa campanha, e fica 5 dias, 3 dias sem olhar essa campanha, uma semana sem olhar essa campanha, isso é porque eu não estou falando nem de lançamento, ainda nem de fórmula de lançamento do Érico Rocha aqui ainda. Esse cara, ele pode ter uma surpresa gigantesca. E não é uma surpresa boa, não. É um custo por lead alto. Se ele for o dono da empresa, ele vai perder muito dinheiro. Agora, se ele for um funcionário, ele pode perder o emprego. Então, tem que ficar de olho nisso aí. E gestor de tráfego, ele é muito importante. É essencial. Tem que ter o gestor de tráfego. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais de tráfego. Como eu falei para vocês, quem quiser realmente se aprofundar em tráfego, o Sobral ele também ele tem lives semanais, dá para seguir as lives dele, não tem problema nenhum, não concorro com o Sobral, porque o que eu vou entregar para vocês aqui é uma coisa diferente, é uma coisa que trabalha junto com o que ele entrega, porque hoje ele não entrega toda a parte, ele não entrega automação, ele não entrega nada disso, ele não se propôs a entregar isso também, tá tudo bem. O que eu estou me propondo com vocês é fazer o passo a passo completo. O que uma pessoa fizer melhor do que eu vou indicar para vocês aí. Que é o caso do tráfego. Hoje o Sobral é o cara que faz o melhor tráfego do Brasil. Eu acompanho ele toda semana e venho melhorando cada vez mais. E tudo que eu aprendi de novo, eu vou passar para vocês aqui. O que ele não ensinar lá e que eu consegui de novo aqui, eu vou passar para vocês. Pode ficar tranquilo. O que funcionar, o que não funcionar, vocês vão estar bem cientes. Desde a parte de varejo, ele não trabalha com varejo. Nós trabalhamos muito forte com varejo aqui na nossa empresa. Nós acreditamos que o varejo, como é no Brasil, os micro e médios empresários são predominantes no Brasil. Todas essas pessoas precisam de marketing. Então, tem cliente para todo mundo. Então, não é só de lançamento que vive empresa de marketing. Empresa de marketing tem e-commerce e tem o varejo, que é muito forte. Tem outras áreas também, tá? Agora tem muita coisa saindo, porque é uma profissão totalmente nova. Então, ela tá entremeando, o gestor de tráfego, eu tô dizendo, ele está entremeando em outras funções aí do mercado. Só que assim, tem cliente para todo mundo, abre empresa a todo momento. Se você tem o MEI, hoje todo mundo consegue virar empresário com o MEI. E o cara que ele tem uma empresa, ele nem que seja um Google ali, cara, se ele é um encanador, um Google que ele coloca lá R$10 por dia, que dá R$300 por mês, às vezes ele consegue um serviço, 2, 3 serviços no mês, e esse serviço dá R$600, R$700 para ele. Ele consegue aí um retorno de investimento sobre os R$300 dele. Então é para todo mundo, para quem é pequeno. Você não precisa ser grande para anunciar na internet, tá bom? Então, esse disclaimer foi feito aí a respeito do tráfego, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui dos funis de venda. Dos funis de modo geral. O primeiro funil que eu vou falar para vocês é o funil de venda. O funil de venda é muito usado no comercial e vocês têm que entender como é que funciona o funil de venda. Vai ter uma aula de mais de 40 minutos aí só falando dos 3 principais tipos de funis, tá? Só que hoje eu vou dar uma visão bem ampla de como funciona o funil de venda. Os funis de modo geral, né? O funil de venda é quando você... Imagine um funil, quando a boca do funil é onde entra o cliente, e aqui você vem trabalhando o cliente até que chega no fundo dele, que é que você espera que ele faça algum tipo de conversão. Geralmente, da venda, você espera que ele faça algum tipo de venda. Então, você capta o cliente, usando, talvez, gatilhos da dor que ele está tendo, oportunidade que ele está perdendo, então você coloca aí dentro do seu funil de uma forma bem ampla, eu estou falando bem simplista, tá? Eu não estou sendo específico, porque vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Então você trabalha ele dentro do seu funil e cria o mais importante do funil é as métricas que você vai ter se você controlar todas as etapas. Porque chega num ponto que você consegue saber quantas pessoas você tem que captar para trazer uma quantidade de venda X. Já pensou que maravilha isso? Você sabe o quanto de pessoas você tem que captar dentro do seu negócio para trazer um número X de venda. Alinhando esse funil de vendas com um marketing muito bem feito, com um funil de objetivos muito bem feito, você consegue escalonar a sua empresa. Se ela não tiver algum tipo de limitação física, eu estou dizendo. Quando você fala de infoproduto, quando você tem uma startup que o custo não está muito ligado também ao faturamento, você consegue crescer muito de um mês para o outro.
Aí você precisa formar pessoas. Não estou aqui agora para falar de como forma uma pessoa, equipe de Insight Sales, são as pessoas responsáveis pela venda como um todo. Mas se você consegue, no mínimo, tirar métricas do seu funil, você sabe onde você atacar. Porque a melhor coisa que você, como empresário, ou você, como autônomo, pode ter é um indicador de problema. Se você entende em que etapa do funil, graças à sua medida, você tem um problema, você tem a oportunidade de resolver esse problema. E o que nós, empresários e nós, autônomos, fazemos é resolver problema. A gente resolve algum tipo de dor do cliente e cobra por isso. Então, por isso que é extremamente necessário você ter as métricas do seu negócio e de ações específicas bem claras. Porque uma coisa, num dia que ela sair do que você entende como padrão, você tem um indicador ali de problema, ou se você conseguir uma coisa muito melhor do que vem acontecendo, você tem um indicador que está funcionando alguma coisa. E verifica se aquela estratégia que você fez que é responsável por essa melhora. Tá bom? Então, esse é o funil de vendas. Agora eu vou falar do funil de objetivos. Não, vou falar de marketing primeiro, melhor. O funil de marketing, ele é bem parecido com o funil de vendas, mas o funil de marketing ele trata mais do engajamento e da aquisição de novas pessoas dentro do seu negócio. Quando você fala da mídia online, você tem que procurar pessoas que têm um interesse parecido com aquilo que você está tentando oferecer de conteúdo. Então você capta essa pessoa através de um conteúdo muito rico, tá? Então você capta essa pessoa baseado no inbound marketing. Para quem não sabe o que é inbound marketing, essa estratégia de distribuição de conteúdo de valor que faz atrair clientes para o seu negócio sem enormes investimentos de marketing, seja de mídia impressa, mídia de internet, que é o outbound, que compra esses leads, tá? Que compra essas vendas, você gasta para trazer cliente. O inbound tem uma proposta um pouco diferente, que é você produz um tipo de conteúdo, você gasta um tempo com conteúdo e depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você começa a colher os resultados desse inbound, porque você se torna a referência daquilo que você está falando. Se você vem melhorando o seu produto e vem melhorando a sua comunicação, você passa a se tornar a referência naquilo que você está falando. E o funil de marketing, ele é responsável por atrair essas pessoas, por entregar esse conteúdo de valor e fazer ela avançar dentro do seu funil, até fazer algum tipo de ação dentro dele. Que você, às vezes, nem é uma venda, às vezes é deixar um contato, às vezes você quer que a ação que você espera que ele vá para o seu site. Então, o funil de marketing, ele é através de várias técnicas de marketing mesmo, da parte de captação do cliente lá em cima, de alimentar esse cliente, nutrir esse cliente com conteúdo, até pedir para ele fazer algum tipo de ação, é o responsável para fazer algum tipo de... Desculpa. Essa parte do funil de marketing que é responsável por captar o cliente, nutrir o cliente e fazer com que ele tenha algum tipo de ação. Ficou melhor assim, né? Tá. Agora vamos falar um pouco do funil de objetivos. O funil de objetivos está bem ligado ao tráfego. Por quê? Porque basicamente o funil de objetivos você tem 3 grandes grupos: reconhecimento, consideração e ação. E agora vai fazer muito sentido o funil de marketing com o funil de objetivos. Porque através do que você espera da sua campanha de marketing, você vai definir qual que é o objetivo dessa campanha e que ferramenta usar nas fontes de tráfego que você tem e do tagueamento que você tem dos seus clientes para chegar à informação que o marketing quer que chegue até ele. Então, por exemplo, na parte de reconhecimento, você quer que as pessoas vejam você. Então, no caso do Facebook, do Google, você tem lá alcance, tem reconhecimento de marca, que são todas as campanhas de reconhecimento, que são a parte do topo do funil, que é onde você faz a captação de novos clientes. Geralmente, esse tipo de campanha de reconhecimento, elas são campanhas mais baratas, porque você consegue, geralmente tem um custo por 1.000, em vez de um custo de visualização, ou um custo por conversão, que é o custo por 1.000. Quanto que custa para 1.000 pessoas verem esse anúncio? Então, geralmente são campanhas muito mais baratas, porque elas não estão buscando muita qualidade da pessoa que está vendo. Apesar de você fazer algum tipo de otimização que melhora essa qualidade, mas esse tipo de campanha é para tirar para um monte de gente, para ver quem se interessa nesse produto ou nesse conteúdo que você está postando e trazer eles para a fase de consideração. Que aí sim, nessa fase de consideração, que é uma fase meio de funil, que você vai nutrir ele com algum tipo de coisa. Você vai trazer visualização de vídeo, que é um tipo de objetivo de campanha de consideração,
de tráfego, de envolvimento com a sua publicação, quer curtir, comentar. Você quer que essa pessoa ativamente se envolva de alguma forma com a sua publicação, para gerar valor para ela, para você se tornar algum tipo de referência para ela naquele tipo de coisa que você está falando, ou trazer a consideração dela de comprar o seu produto, de baixar o seu e-book para você conseguir o contato dela. E a última parte, que é o fundo do funil, é a ação. Essa ação, ela pode ser conversão, que é basicamente o quê? Fazer o cara comprar algum produto seu ou baixar um e-book seu, que daí para baixar o seu e-book você vai pedir para ele dar o e-mail, dar o telefone dele, para você, lembra que eu falei lá atrás? Deixar armazenadas as pessoas que interagem com você dentro da sua base, não na base do Facebook ou na base do Google, da base do Google. Você precisa ter uma base sua externa à ferramenta. Porque, por exemplo, se você tem uma base sua externa à ferramenta, por mais que o Facebook e o Google não acabe, e você vai fazer algum tipo de anúncio no LinkedIn, você pode pegar essa sua base, que você já sabe que já são clientes seu, subir para o LinkedIn e passar a distribuir ou trabalhar com campanhas de vendas dentro do LinkedIn, sem ter que produzir e atrair esse público do zero. Você nunca mais começa do zero, porque você pode subir a sua base para qualquer ferramenta. É óbvio que existem algumas ferramentas que têm a limitação. Por exemplo, o Google ele exige que, se eu não me engano, que você gaste no mínimo 10 mil ou 20 mil dólares para você subir uma lista externa, entendeu? O Facebook ainda não tem nada disso, ele não exige nenhum tipo de gasto para você subir uma lista externa, tá? Mas é muito importante, por mais que você não consiga nem subir a lista, no caso do Google, que 40 mil dólares, 10 mil dólares, você tem que ter um tamanho já razoavelmente grande para conseguir subir alguma lista aí, né? Mas você pode trabalhar campanhas de e-mail, por exemplo, que não vai custar nada para você. Você já teve o custo de fazer a aquisição desse lead, desse contato, desse telefone, desse e-mail. E agora, para você vender, é só você mandar um e-mail para ela. E qual que é o custo de mandar um e-mail para ela? Talvez só o custo da ferramenta, que você vai pagar 50, 100 reais por mês. Mas você já não tem mais aquele custo com anúncio, porque esse lead já é seu. Esse potencial cliente é seu. E você começa a dividir os que compraram, os que não compraram, o que compraram um produto X, o produto Y. Aí é uma aula que eu vou dar para vocês de como taguear essas pessoas, para você entender quem é cliente de que produto, quem ele tem interesse no quê, para você saber exatamente quando você vai vender algum tipo de produto ou fornecer algum tipo de conteúdo de valor, para quem você tem que mandar. Porque essas pessoas que você tem na sua base não são só para você vender. Você tem que manter elas nutridas ainda. Você tem que mandar e-mail para elas de conteúdo, não e-mails de venda. Você tem que mandar elas um blog, lá no blog post, fez um blog post sobre algum assunto que você sabe que ela tem interesses graças ao tagueamento. Você precisa mandar um e-mail para ela. Para você manter ela nutrida, porque senão ela esquece de você. Não adianta nada você ter o telefone de 1 milhão de pessoas se você não nutrir elas. Elas não podem esquecer de você e tem que fortalecer cada vez mais o relacionamento delas com você. Tá bom? Então, esse é um resumo bem amplo do funil de objetivos, um pouco mais aprofundado nessa parte dos porquês que é tão importante ter a pessoa dentro da sua base. Tá bom? Vamos lá, seguir adiante. Vamos falar um pouco de estratégia de conteúdo. Estratégia de conteúdo. Como eu falei para vocês, a estratégia de conteúdo ela tem que estar bem alinhada com o produto que você quer vender. Eu até sugiro para vocês que antes de você definir qual que é a estratégia que você vai trazer, que tipo de conteúdo você vai fornecer, vai distribuir, vai gerar valor, você tem que saber se esse conteúdo está alinhado com o produto que você quer vender lá no final. Porque você não vai distribuir algum tipo de conteúdo sem querer alguma coisa em troca. Às vezes você não quer uma coisa tão tangível quanto uma venda. Às vezes você quer só um branding da marca, você quer fortalecer a sua marca. Sei lá, você tem uma bandeira de postos de combustíveis e você não consegue quantificar o quanto as pessoas estão abastecendo mais graças ao seu anúncio. Entendeu? Mas você tem que fazer um trabalho de brand, de reconhecimento de marca, fortalecimento de marca para uma escala de crescimento pequena, mas constante, isso acontecer. E você não consegue medir propriamente dito. Só que uma coisa você sabe, se não fizer nada, outras pessoas vão fazer. Então você precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa produzir algum tipo de várias linhas editoriais de conteúdo diferente para ver o que mais se encaixa nas pessoas que vão assistir o seu vídeo, a sua distribuição de conteúdo. Então, a estratégia por trás no que distribuir
tem que estar diretamente ligada ao produto que você está vendendo. Tá bom? Isso é muito importante e muitas pessoas distribuem primeiro o conteúdo para depois ver o que vai vender. E às vezes as coisas não se casam bem. Então, por isso que a minha recomendação para vocês é definir o que vai ser vendido, tá bom? Se você já tem um produto hoje e não faz marketing, contrata alguém especialista nisso ou estuda isso, se especializa nisso para você entender que tipo de conteúdo você tem que produzir para fortalecer a sua venda. Porque se você continuar com esse negócio, só vender anúncio na internet, você já faz anúncio na internet, faz um tráfego massa. Só que só vende, você vai estagnar a sua audiência e vai ganhar a sua audiência vai ganhar aversão a você. Porque você só aparece para vender. Você só aparece para vender. É uma relação de interesse. Sempre vai existir um interesse de venda. E a venda, ela sempre vem em primeiro lugar. Só que você precisa preparar o seu cliente para você vender para ele. Você precisa entregar realmente alguma coisa de valor para ele. Para você depois fazer uma proposta de venda para ele. Então, sempre definir o produto primeiro. Antes do conteúdo. Tá? O produto ele tem que estar bem claro, tem que saber para quem que é, qual que é a idade da pessoa que compra, qual que é o sexo da pessoa que compra, na sua maioria. Ah, eu vendo para todo mundo, Renato. 70% é mulher, mas tem uns 30% homem, eu não quero abrir mão dos meus 30% de homem. Cara, mas será que é a melhor estratégia? Você realmente, com a verba que você tem de internet hoje, você consegue atingir os 70% de todas as mulheres que querem comprar o seu produto? Porque você já falou para mim que 30% dos homens compram. Então você vai anunciar para 100% dos homens, para só 30% se interessar pelo seu produto. Você consegue ver o problema aí? Muita gente vai anunciar para muita gente, só para 30% ter interesse no seu produto. Se 70% das pessoas que compram o seu produto são mulheres, até você não estagnar 100% das mulheres, seja da sua região, se você trabalha com infoproduto do país, para que você vai anunciar para homem? A não ser que você cria uma copy diferenciada, um criativo diferenciado, para atrair esses homens, onde o custo por conversão tem que ser baseado em numérico, tá? Em número. Onde o custo CAC, o custo de aquisição desse cliente, seja igual ou mais baixo da mulher. Porque se você, só para atingir todo mundo, assume um custo maior porque você quer atingir todo mundo, você está jogando dinheiro fora. Coloca o seu dinheiro onde você tem o menor custo pelo maior resultado. E às vezes quando você... Aí isso muda muito também, isso só vai mudar diferente disso quando você tiver numa escala gigantesca. Quando você já tiver com um público gigantesco, que para alcançar mais mulheres está muito caro. Então compensa começar a alcançar os homens. Mas isso só o acompanhamento de planilha, só análise diária de como estão os seus anúncios vai dizer. Tá bom? Então, beleza. Essa parte bem definido. O que mais que eu posso ajudar para vocês aqui? A parte de microsegmentação, já falando um pouco mais sobre o tráfego. Microsegmentação é o que há, tá? Porque assim, se você está trabalhando com, igual eu falei para vocês, o exemplo de homens e mulheres, e a maior quantidade do seu público são homens, né? Ou são mulheres, você tem que ir no micro, assim, ó, você tem que, ó, beleza, são mais mulheres, tá? Mas são mais mulheres que têm filhos de 1 a 12 meses. Então, ou seja, são mulheres que têm filhos recém-nascidos com menos de 1 ano de idade. Então, você, através das ferramentas, você consegue segmentar essa pessoa. Mas qual que é a vantagem que você tem nisso? Você tem um custo menor. Que quando você começa com pouca verba de investimento, compensa você microsegmentar. O exemplo que eu sempre dou para clientes em reuniões é o exemplo de um cirurgião plástico. Vamos supor que você queira fazer um cirurgião plástico procura você, ele fala, olha, eu preciso fazer anúncios para atrair mulheres que queiram fazer com algum tipo de... colocar silicone, tá? Mas eu quero assim, mulheres que queiram fazer puramente estético. Eu não quero nenhum tipo de reconstrução por algum tipo de doença, nem nada do tipo. Eu quero mulheres que queiram fazer por estética. Tá, olhando para esse tipo de coisa, o que a gente consegue pensar? A gente já sabe que 100% são mulheres. Ah, Renato, mas tem uns maridos que vai ver esse negócio aí e vai passar para elas. Mas beleza, cara, quantos maridos? Entendeu? Essa é a ideia da microsegmentação. Procurar
os públicos que você tem mais certeza que são seu potencial cliente. São mulheres. Então você vai segmentar só para mulheres. E toda a sua mídia, todo o seu marketing, toda a sua identidade visual tem que ser focada para mulher. Não adianta você colocar uma coisa sexual para anunciar para mulher que não vai resolver. Ou pelo menos para a maioria, provavelmente não vai resolver. Então tem que estar, entende como tudo tem que estar bem casado? Então, beleza. Você vai anunciar isso para mulheres. Mas o médico falou para mim, o cliente está me contratando, falou: olha, mas eu quero só particular. Tá, beleza. Então eu quero anunciar para mulheres que queiram fazer cirurgia estética de mama. Então eu posso dizer, posso tentar criar vários cenários aqui. Um cenário que eu sempre crio para esse tipo de conversa então beleza, então mulheres que tiveram filhos nos últimos ano ou os últimos 2 anos são potenciais clientes que querem colocar algum tipo de silicone, certo? Existe algumas mulheres aí dentro, certo? Mas como eu transformo esse público num público mais assertivo, num público onde começa a crescer a porcentagem de mulheres interessadas no produto que eu estou vendendo. Porque concorda comigo que de todas as mulheres que tiveram filhos nos últimos 2 anos, tem muita mulher que não tem dinheiro aí dentro? Então, uma segmentação que eu tenho que fazer é de dinheiro. Mas hoje, no Brasil, você ainda não consegue usar nenhuma das plataformas, até a data desse vídeo, segmentação por salário das pessoas. Entendeu? Por renda familiar. Não consegue. Então, mas como eu consigo trazer esse tipo de coisa, assumir que uma mulher tem mais dinheiro que outra? Eu posso, por exemplo, fazer a intersecção desse público de mulheres que têm filhos nos últimos 2 anos com mulheres que viajam para o exterior pelo menos uma vez por ano. Porque se eu puder subir, se não for para o Paraguai, tá? Agora, se for que vamos lá, sei lá, que vai para a Europa, que recentemente foram para a Europa, que recentemente foram para a América do Norte. Quantas mulheres que fazem isso? Entendeu? São um público menor. E quantas delas têm dinheiro? Muita gente tem dinheiro aí dentro. Então, quando eu crio uma intersecção dessas mulheres com as mulheres que tiveram filhos nos últimos 2 anos, me sobra uma pequena fatia de mulheres que tiveram filhos nos últimos 2 anos e que viajam para o exterior frequentemente. Então, eu anuncio para esse público, mas não quer dizer que ele vai funcionar. É um teste, assim como N outros testes que você tem que fazer. Às vezes você não coloca, o exterior vai ser um público muito pequeno. Você coloca mulheres que têm interesse em Gucci, Louis Vuitton, Prada. É óbvio que tem mulheres que não têm dinheiro que vão curtir esse tipo de coisa também. Só que é teste, meu amigo. Você tem que testar. O gestor de tráfego, uma empresa de marketing, tem pessoas que testam o tempo todo. Você, como dono da empresa, o responsável pelo setor, ou você é o autônomo que faz tudo isso, tem que ter isso bem claro. E se você tiver alguém que faz isso para você, você tem que saber cobrar ela. Então é muito importante você entender como funcionam as coisas. Então a microsegmentação, quando você tem pouca verba, ajuda você a ter um maior retorno de investimento pelo dinheiro que você coloca. Conforme você vai crescendo, você vem pegando outros tipos de interesse, outro tipo de pessoas. Às vezes, não a mulher que teve filho há 2 anos, mas a mulher que teve filho há 4 anos. Talvez uma mulher que tem interesse em emagrecimento, tem interesse em estética, porque daí você começa já a abrir mais o seu leque, entendeu? Mas tudo isso é com teste, com a verba que você tem disponível para atingir esse tipo de pessoa, tá bom? Vamos lá. Um insight muito bom para vocês aqui. Exposição não é nada. Conversão é tudo. Essa frase mudou muita coisa aqui pra gente. Algum tempo atrás, a gente viu muitos perfis de Instagram, principalmente usando aqueles robozinhos para aumentar esse número de pessoas dentro dentro do Instagram, aumentar seguidor, comprar seguidor propriamente disso. Só que esse número, será que essas pessoas que seguem você, elas são interessadas no que você está vendendo? Elas compram o seu produto? Você gerou algum tipo de valor para seguirem você? Qual que é o engajamento que você tem? Existe uma ferramenta, se vocês quiserem depois dar uma olhada no Facebook não, no Instagram de vocês ou do cliente que vocês atendem, chama Social Blade. Lá dentro você vai ter quantos % é o engajamento das pessoas que seguem você. Ou seja, quando você coloca um stories, quantas pessoas assistem seu stories até o final? Quantas pessoas mandam mensagem para você, curtem as suas publicações, entendeu? Então,
essa exposição de ter 1 milhão de pessoas lá que seguem você, ou até mesmo que visualizam o seu conteúdo porque você coloca dinheiro pra caramba nos anúncios, não quer dizer que isso vai converter em venda. Só a venda vai dizer realmente, ou a conversão que você espera, seja venda, seja conversão no caso de e-books e tudo mais, né? Que vai dizer se realmente aquilo que você está fazendo está funcionando. Então é muito importante você estar de olho nesse tipo de coisa, não entrar em métricas de vaidade, porque visualização de página, page view, muita gente fala, olha, 200 mil pessoas viram a sua publicação nos últimos 7 dias. 200 mil pessoas. Mas, cara, quanto você investiu nisso aí? Qual que foi o retorno disso daí? Será que não é melhor atingir só 10 mil, sendo que a sua venda vai vir para tanto? Qual que é o CAC dessa exposição toda? Quanto que representou em venda? Então, é número. Tem que trabalhar com número. Se você não consegue quantificar e comparar com os meses anteriores e colocar meta para frente, você não vai a lugar nenhum. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É uma frase batida, mas é verdade. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Eu já falei, só vou reforçar mais um pouquinho desse ponto de origem de fonte de tráfego, para ver o quanto é importante a origem de fonte, né? As fontes, na verdade, as fontes de tráfego. Facebook. Ads. Facebook Ads, Google Ads. São fontes que, assim, ó, tem que saber. Acabou. Tem que saber mexer e acabou. Não tem conversa. Tá bom? Só que existem outras fontes. Quando eu falo Facebook Ads, está incluso aí Instagram aí dentro. E quando eu falo Google, está incluso aí dentro também YouTube, display, pesquisa. Tá tudo aí dentro já, tá? O Ads é o que controla todo esse negócio. Mas, cara, o TikTok, LinkedIn, cara, Xvideos. Xvideos. Cara, mas eu vou associar o meu produto em Xvideos? Depende. Para quem trabalha muito com produtos no ramo de emagrecimento, produtos no ramo de desenvolvimento pessoal, que fala muita coisa, que traz muito que quer bater em quem está te assistindo, entendeu? Esse impacto, quer trazer impacto para a pessoa mudar de vida, o Facebook e o Google não é uma boa ferramenta para trabalhar isso aí. Eles acabam cortando o seu alcance. Porque eles têm como política de padrão, essas duas empresas, que a pessoa, quando navega dentro da ferramenta dela, tenha um momento prazeroso. Então, se você vai trabalhar porrada, o Facebook ele pode cortar o seu alcance ou te causar algum tipo de punição pelo que você está fazendo ali dentro. Existem alguns órgãos, como o CRM, o OAB, CRP, que controlam a mídia que esses profissionais conseguem fazer, que não liberam esse tipo de coisa, entendeu? Então você tem que trabalhar conforme manda. É a mesma coisa o Facebook e o Google, tem coisas que ele não libera. Então talvez o Xvideos seja uma boa alternativa para você. Não estou falando para você usar. Estou falando para você saber se um dia você precisar usar. Você como dono de agência, você como profissional da área, tem que estar a par de tudo isso aqui. Tem que saber usar. Tem que ficar atento a tudo isso daí. Tá bom? Então é muito importante estar atento à fonte de tráfego. LinkedIn, eu não coloquei aqui, mas eu tenho LinkedIn, tenho N outras fontes. Taboola, Outbrain, tem muita coisa que dá para ser feita aí, tá? Mas o Google tem que ser, não tem nem cogitação de conversar uma conversa diferente dessa. Mais de 90% da mídia de AdWords, aí, de AdSense, tem parceria com o Google. Facebook tem bilhões de usuários, Instagram tem bilhões de usuários, entendeu? Então tem que estar nessas mídias aí. Fechou? Vamos lá, próximo. Para resumir, né, o marketing digital, pode parecer um pouco redundante, mas é importante para resumir um pouco o marketing digital. Ele tem 3 funções básicas, né? Ele tem a função de gerar negócios.
tem a função de gerar negócios, tem a função de gerar autoridade. Opa. E tem a função de criar o engajamento. Basicamente essas as funções do marketing digital. Então, gerar negócios, você tem que investe para retornar em faturamento, gerar autoridade, você ser conhecido e reconhecido como referência na sua área. O inbound marketing pode ajudar muito com isso, é muito importante também. Depois na aula de inbound vou tentar explicar bem mais a parte do inbound marketing, mas ele é fundamental, uma estratégia de inbound aliado com outbound 2.0, tá? Ele é essencial para sua empresa, então tem que ser trabalhado em paralelo, um tem que complementar o outro, tá? E a função disso tudo também é criar engajamento das pessoas, comentando, falando sobre você, fazendo perguntas para você, sempre vai ter pessoas que criticam o seu trabalho. Gravar um vídeo, talvez para sua empresa, ou pedir para o seu cliente gravar, causa um estresse muito grande. Não é fácil para mim estar aqui também, só que é necessário. Talvez não seja eu, no caso, sou dono da empresa, um dos donos da empresa, mas talvez você na sua empresa pode fazer com algum colaborador graves para você. Entendeu? Ou você sugerir para o seu cliente que alguém lá dentro mais desinibido grave, mas é interessante também que o dono grave também. Ele tem que gravar porque ele tem que ver o quão é importante, as pessoas precisam ver, as pessoas, os clientes dos seus clientes, precisam ver que ele tem autoridade online e ele está na internet também. Porque hoje, todo o tempo, a pessoa está aqui, ó, no celular, o tempo todo. Então é muito importante você estar presente nas mídias online. O brasileiro tá no, sei lá, segundo, terceiro, quarto, não sei com exatidão, mas das pessoas do mundo que mais usam o celular. Então, é uma plataforma de negócios do celular e é uma plataforma de receber anúncios ali para as pessoas engajarem com o seu negócio, dentro ou fora do horário de expediente. O cara, meia-noite, 3 horas da manhã, tá lá no celular e tá recebendo anúncio seu. Às vezes ele nem sabe o porquê de tanto conteúdo que você mandou para ele, ele nem sabe porque ele tem afinidade com você, ele compra de você. Tá bom? Vamos seguir adiante. Uma parte que eu acho que é fundamental. Eu já falei disso aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou falar um pouquinho de automação. Não, falei não. Uma parte que eu acho que é fundamental dentro de uma empresa, para você que é dono de empresa, para você facilitar a vida do seu cliente também, é a automação. A automação é essencial. Eu vou trazer várias aulas de automação para vocês, de ferramentas específicas de chatbot, de CRM, de talvez um pouco também de BI, mas eu vou tentar trazer para vocês o processo inteiro. Desde como vocês criam uma campanha, como você programa o bot. Imagina que você tem uma empresa, um cliente seu, que tem lá 7 pessoas que tem um alto fluxo de leads online. E essas pessoas, você precisa dividir o fluxo, um para cada. Conforme os leads vão entrando, tem que mandar para a pessoa tal. E no final da semana, no final do mês, tem que mandar um relatório para o dono da empresa, falando: olha, a pessoa X recebeu o nome dessas pessoas, com esse telefone, dessa, e elas entrou em contato com isso de pessoas, e vendeu ou não vendeu. Então você consegue ajudar, entrega uma solução, talvez seja uma forma de você ganhar dinheiro mais com o seu cliente, vender um upsell para o seu cliente, de um produto que ajuda ele a controlar a empresa dele. Mas para isso você precisa controlar a sua. Você precisa aprender dentro da sua empresa o que você tem que fazer para ajudar o seu cliente a melhorar, ou o seu patrão a melhorar, se você, no caso, trabalha interno de uma empresa. Então você ajuda ele a trazer métrica. Então a automação é necessária, automação de CRM, automação de chatbot. Para quem não sabe o que é CRM, é o que controla toda a parte de comercial da empresa. O lead cai na parte da prospecção e vai lá, vai proposta de valor, aí depois apresenta a devolutiva do cliente, se ele quer, se não quer, se exige mais negociação, e no final faz a venda ou não faz a venda. Então, cada etapa, né, cada etapa do funil, ele é controlado por um CRM, a parte do funil de vendas, né, controlado por um CRM. Então, é onde você realmente, com a mão na massa, faz todos os agendamentos, você tem que ligar para o cliente, ele entrega de uma forma mastigada para você, se você alimenta ele da forma devida, né, quando você tem que ligar para o cliente, quanto o cliente ficou de dar resposta, qual que é a sua porcentagem de fechamento de venda, como é que está a entrada de clientes, porque às vezes o seu comercial
Essa pessoa, às vezes, ela faz só a parte do lead que vem da internet. Mas, às vezes, no caso de empresas pequenas, ele faz do lead que vem da internet, do lead que vem da internet, e da prospecção ativa, de pegar no telefone e ligar para o cliente. Entendeu? Ou de andar e visitar o cliente. Então, tudo ele controla dentro do funil de vendas e é muito interessante, muito importante você, cada lead que você colocar, qual que é a fonte de tráfego. E eu vou ajudar vocês a colocar e taguear isso de uma forma. Porque, às vezes, o Facebook está entregando mais que o Google. E você tem que colocar mais dinheiro no Google. Às vezes, o Google está entregando mais que o Facebook e vice-versa, né? Então, você tem que saber qual que é a fonte de tráfego, que além de... Porque, às vezes, o seu custo por lead está mais barato no Facebook do que no Google. Só que o seu índice de fechamento do Google, fechamento que é? É o custo por venda, o CPV. O custo por venda seu tá mais baixo no Google. Então, você não pode analisar, quando você trata de um processo inteiro, desde virar lead e virar venda, o custo por lead. Você tem que analisar o resultado. Qual que é o resultado que você quer? Você quer mais ter lead ou você quer ter mais ter venda? Eu quero mais ter venda, Renato. Então, você tem que analisar o custo por venda e entender qual é a fonte que entrega para você, a fonte de tráfego, que entrega para você o menor custo por venda. Tá bom? Então, esse tipo de análise eu vou fazer passo a passo com vocês, dentro das ferramentas, e fazendo toda essa automação para entregar lá no final, dentro do CRM, e colocar lá para você conseguir fazer uma análise e colocar e verificar se você está melhor que o mês passado ou pior, e colocar metas para frente. Então, a automação, ela tira o seu HH, sua arome, ela diminui o seu HH nesse tipo de coisa, porque você vai gastar uma vez o tempo para aprender a fazer esse tipo de automação. Você pode vender e ganhar dinheiro com ela, tá? E você não vai ter mais o custo por pessoa, porque o custo mais caro dentro da empresa é o custo por pessoas preparadas. Imagina uma pessoa que todo cliente ele tem que manualmente lá dentro do CRM colocar, entrou o cliente tal. Todo lead que cai para ele lá no Facebook e na landing page, ele tem que ir lá manual colocar, não faz sentido, é um trabalho desnecessário. Imagina uma empresa que cai 5 mil leads, 500 leads, seja menos que 5 mil, 500 leads por dia, 50 leads por dia. Por que você vai perder tempo colocando manualmente esses leads dentro de um funil de venda? Por que você manualmente vai mandar e-mail? Você consegue fazer e-mail marketing automático. Você consegue fazer funis automáticos. Entendeu? Você consegue fazer esse tipo de coisa, diminuir o seu HH. Óbvio que tem que ter uma estratégia por trás e entender se está funcionando, se não está. Mas o que puder automatizar, que você não vai ter perca de rendimento ou perca de resultado, e vai maximizar a sua hora que você tem para pensar sobre estratégia, você tem que usar. Então, a ferramenta de marketing, de automação, ela tem que ser utilizada. Entendeu? Então, assim, eu tô sendo bem claro, bem incisivo nesse ponto, para eu entender o quanto é importante. Se você não levar isso aqui em consideração, você diminui a sua chance de escala dentro do seu negócio ou dentro da sua empresa. Porque quanto mais informações tiver dentro da sua empresa, ou do seu cliente e tudo mais, vai ter que contratar mais gente, o custo vai subir. Então, consequentemente, a sua margem cai. Tem chance de você aumentar a sua margem só por colocar algum tipo de automatização. Isso daqui que eu estou falando para vocês não é métodozinho, não é gambiarrinha, não. São métodos comprovados que funcionam e grandes empresas utilizam esse tipo de coisa. Entendeu? E é esse tipo de coisa que eu vou entregar para você do começo, meio e fim, como tem que ser feito, como é que faz um processo de automatização, como é que manda para a pessoa, como é que você sabe se a pessoa está fazendo ou não está fazendo, entendeu? Existem ferramentas que fazem esse tipo de controle para você e você abre um dashboard e analisa como está a sua empresa nesse exato momento, minuto a minuto. Você consegue entender, você não tem que passar um mês para entender se sobrou dinheiro ou não sobrou dinheiro. Você consegue ter a visão do que está acontecendo e tomar ação já para fazer as medidas corretivas. Beleza? Vamos lá. É muito importante também a gente falar aqui um pouco de estratégia, que senão ela fica um pouco de lado, parece que o negócio é só ferramenta e só tráfego. Mas a estratégia, ela é extremamente necessária para esse negócio funcionar. Porque você tem que entender o que está acontecendo, você tem que entender o que o seu cliente quer, e às vezes nem só o que o seu cliente quer. Talvez o que o seu cliente quer não é o ideal. Entendeu? Talvez o que ele quer não é o ideal. Talvez ele vai... A maioria dos problemas que a gente tem com nossos clientes é quando eles estão em busca de métricas de vaidade. Quase todo cliente, quando entra para trabalhar com a gente,
ele está buscando métrica de vaidade. O nosso processo no começo é fazer esse education, essa educação. Fala, cara, você quer, beleza, você quer visualização, você quer de vídeo, você quer alcance, você quer seguidor no Instagram, mas você quer mais isso, você quer mais faturamento. Ah, não, eu quero mais faturamento. É que na realidade eles entendem que através desse tipo de métrica vai vir o faturamento. Só que você tem que fazer esse education e provar para ele que não é assim, através de estratégia, começo, meio e fim, e manter ele informado. Voltando à automação, a automação vai manter ele informado o tempo real. Você vai tirar um peso das suas costas do que chegar no final do mês e ele falar, cara, olha, coloquei 5 mil, 6 mil em tráfego, tô pagando para vocês 3 mil por mês, então meu investimento é 6 mais 3 é 9 mil, quase 10 mil reais, e a minha venda tá igual do mês passado, não mudou nada. É óbvio que existe um processo de adaptação. Quando você entra com o cliente, ele não vai passar a dar resultado 30%, 40% a partir do mês que vem. Existe um tempo de maturação do processo, de formação de público, se ele não tiver nada. Existe um tempo de formação e às vezes o cliente ele não quer produzir conteúdo. Cara, tem que produzir conteúdo. Nós aqui tentamos no passado já tentar pegar pessoas que não produzem conteúdo para fazer o negócio funcionar. É muito mais trabalhoso, dá muito mais trabalho. O público satura muito rápido, o custo por lead é alto, o CAC é alto. Então, assim, existe uma série de problemas por não ter uma estratégia de produção de conteúdo, por não ter uma estratégia de como vai vender o produto. Então, a estratégia, ela é importantíssima para o negócio. Tá? Você tem que ter a estratégia amarrada ao seu produto. Eu estou sendo repetitivo nisso, mas é importante vocês entenderem que a estratégia, ela acontece o tempo todo e você tem que estar bem atento e tem que ter os indicadores para saber se está sendo cumprido o que foi planejado desde o começo, tá? Você tem que ter quanto você vai investir a parte de estratégia. Quanto que eu vou investir em reconhecimento? Quanto que eu vou investir em reconhecimento? Quanto que eu vou investir em consideração? Quanto que eu vou investir em ação? Funil de objetivo, lembra? Quanto que eu vou investir nessa galera? E mais, Facebook. Quanto que vai para o Facebook e Google? Quanto que vai para essas estratégias? Você tem que ter as métricas pré-definidas antes de começar o mês. O quanto que vai para cada isso aí? Quanto que eu vou investir em cada etapa do funil? O que eu espero de resultado? Tem que ter todo o planejamento, tem que estar pronto. Então eu vou melhorar isso aqui, ó. Isso aqui não é estratégia. Vamos colocar aqui, ó. Planejamento. Planejamento. O planejamento aliado à estratégia ele é fundamental. Então tem que ter tudo bem pré-definido antes de começar a colocar a mão na massa. Porque depois que você planejou e tem tudo escrito do que você espera, fica tudo mais fácil. Toda a equipe sabe como trabalhar. E você, como responsável pelo departamento, ou trabalho no departamento, você sabe como ajudar todo mundo a chegar no objetivo que você estipulou atrás e se está alinhado com o crescimento da empresa. Beleza? Tá. Pessoal, é isso. Essa aula ela foi um pouco ampla, ela foi bem generalista em vários pontos, tá? Mas é só para vocês entenderem o que é necessário vocês terem de consciência e enxergarem dentro do negócio de vocês ou do setor onde vocês trabalham, do que é necessário para vocês assistirem às próximas aulas, porque as próximas aulas elas vão começar a ser mais práticas, tá? Eu ainda vou dar mais uma ou duas aulas um pouco mais teóricas ainda, tá? Mas é essencial que vocês entendam todos esses conceitos, a importância de cada etapa, desde a parte da estratégia, planejamento, até a parte da venda, pós-venda, para ficar bem... Caiu o microfone aqui. Bem claro a importância de cada etapa. Eu estou repetindo, mas a importância de cada etapa, tá bom? Então, toda semana eu vou trazer um conteúdo denso para vocês, eu vou tentar o meu melhor, eu vou procurar o que tá acontecendo, eu vou explorar um horário, depois eu vejo com vocês qual que é o melhor horário para a gente começar a fazer lives em vez de gravações,
que eu quero esse bate-papo também com vocês em tempo real, para responder alguns tipos de pergunta também, e para vocês sugerirem algum tema também. Óbvio que eu tenho todo um cronograma do que eu preciso passar para vocês para começar, para a gente começar a entrar bem mais a fundo dentro dos temas. A priori, essas aulas elas vão ficar disponíveis, mas nada impede daqui um pouco de eu começar a pagar algumas aulas, tá? Mas principalmente as primeiras aulas que eu vou passar para vocês, que é o básico para começar no marketing digital para quem não começou, ou para trazer maior clareza para quem ainda não sabe exatamente o que precisa ser feito, elas sempre vão ficar online. Só que as aulas mais específicas, mais densas, vão ficar online uma semana só. Por que vai ficar online uma semana só? Porque eu preciso do comprometimento de vocês de toda semana estar aqui comigo. Não procrastinar. Porque como seguidor de Flávio Augusto também, eu entendo que nós não podemos procrastinar. Pessoas que procrastinam o estudo, procrastinam o conhecimento prático, para vocês virem aqui, ó, vou dar o meu melhor para vocês, então eu espero que vocês, no mínimo, venham assistam as minhas aulas aqui e apliquem dentro da empresa de vocês, ou na empresa onde vocês trabalham, e me dê o feedback se está funcionando, se não está. Beleza? Então, eu me comprometo a fazer para vocês uma aula por semana, e eu preciso do comprometimento de vocês de assistir essa live dentro desse período de uma semana, porque é mérito de quem só vai ter acesso a essas lives aí, é só quem assistir no meio nessa semana, entendeu? Só vai assistir a live quem assistir. Se eu postei na quarta até terça, se eu postei na quinta até quarta, então é mérito de você que se comprometeu com você mesmo e comigo de vir assistir essa live nesse espaço de uma semana. Beleza? Galera, valeu. Qualquer coisa, deixa o comentário aí embaixo que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Um abraço. Tchau, tchau.